Olá, amigos da Resolução de Disputas. É um privilégio contar com a presença de todos aqui. Para o terceiro webinar do ciclo de webinars Comunicação na Era das Polarizações, dessa feita com o tema Reputação e Marcas Pessoais em Tempos de Cancelamento, o Instituto ADR Brasil tem a honra de receber e saudar Camille Costa e Arthur Bender para uma conversa instigante e enriquecedora sobre o atual turbilhão de informações que as mídias sociais e demais veículos de comunicação estão provocando nos seus seguidores ao redor do mundo. Encontramos polarizações generalizadas em todos os temas, não mais se restringindo à política e religião, e no caso do Brasil, futebol, onde as opiniões que nada mais são do que posicionamentos pessoais acabam colidindo umas com as outras numa verdadeira torre de Babel. Enquanto habilidades humanas como escutar, conectar e cooperar ficam em pausa, dando férias à coerência e ao bom senso, deixando a curiosidade de lado, não compreendendo perspectivas que podem ser diferentes, mas não significa que sejam antagônicas. Nesse ambiente conturbado, os conceitos de reputação e de marca pessoal ficam envolvidos em um forte debate frente ao que se tem denominado cancelamento, em manifestação de intolerâncias exacerbadas por parte do público em relação a um dito ou uma ação de um indivíduo ou de uma marca. O cancelado se vê instado a gerir a situação sob pena de danos irreversíveis à sua imagem e reputação. Este é o início da espiral do conflito. Aos experts aqui presentes para suas ponderações. Camille é advogada em estratégia negocial e propriedade intelectual, consultora de autogestão na Soft Skills na Ser Mais, possui LLM na International Commercial Law and Dispute Resolution pela Swiss International Law School e formação em negociação pela CME Intercers em Harvard. Ela é mediadora credenciada pelo ADR/ODR International e figura como membro da comissão de mediação da OAB-RS. Arthur é especialista em estratégia para posicionamento de marcas e organização, com mais de 30 anos de experiência trabalhando para marcas como Gerdau, Telefônica, Marco Polo, Wine.com, entre outras grandes marcas. Premiado por 3 anos como Planejamento do Ano no Rio Grande do Sul, é empresário, escritor, palestrante requisitado nacionalmente e criador do conceito Personal Branding no Brasil, escrevendo sobre o tema desde 2001. É autor de 2 best-sellers, Personal Branding e Paixão e Significado da Marca. Arthur Bender é planejador voluntário no Movimento Brasil Competitivo, membro do Conselho de Parceiros Voluntários e membro do Conselho de Fundação Iberê Camargo. Contamos com a presença dos grandes amigos e parceiros de trabalho, André Chaves, Ivan Severo e Ana Paula Félix, que comigo, Eduardo Fontoura, vamos instigar nossos convidados a abordar questões relevantes nesse webinar. Saudamos todos aqui presentes, tanto nessa sala de webinar como no streaming no Facebook e outras áreas que nós estamos divulgando. Sintam-se à vontade para lançar seus comentários e perguntas. E vamos adiante. Senhoras e senhores, para iniciar os nossos debates, convido a todas as saudações de praxe, e como não poderia deixar de ser, iniciamos pela doutora Camille Costa. Na sequência, seguimos a roda e encerramos no André, onde ele já passará a abordar o tema. Camille, seja muito bem-vinda. Vamos lá, então. Muito boa tarde a todos. É uma honra, uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. É um honroso convite da ADR Brasil, que eu tanto admiro, essa iniciativa, né, que traz para o Brasil falar de uma forma descomplicada, realista, né, e dentro do dia a dia de todos nós, dos métodos adequados de resolução de disputas. É uma satisfação estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante, né, a gente olhar para o personal branding, as marcas e as pessoas, principalmente, né, nesse momento, nessa era de cancelamentos, e a gente falar um pouco de como que isso tudo acontece e quais são as causas, consequências e possíveis soluções. Então, uma satisfação estar aqui hoje conversando com vocês e vamos em frente. Muito obrigada. Arthur, tu puderes dar poucas palavras para nós? Perfeito. Bom, eu agradeço muito ao convite do Dr. André, um amigo de longa data, e o convite de vocês da TR. O convite assim não podia ser mais prazeroso para poder compartilhar com os amigos
o conceito que eu defendo, que é o conceito de personal branding, de marca pessoal, e que eu acho que nesses nossos tempos de fogueiras das vaidades, né, de oposições, né, e de haters, de cancelamentos, né, de quedas, e de uma exposição muito grande de todos nós, obrigatoriamente, como gestores das nossas marcas pessoais. Eu agradeço muito assim, a possibilidade desse nosso bate-papo. Eu espero que ele possa ser frutífero, que ele possa gerar bons insights aí para todos que estão com a gente agora. Tá? Muito obrigado. Ivan, pode dar uma palavrinha para nós? Claro que sim, é um grande prazer e vou dizer que a minha curiosidade está 100% acesa para escutar esses dois palestrantes. Eu, quando falo muito em marketing, falo muito em criação de visibilidade e valor, né? Mas como é que a gente estabelece visibilidade e valor, e principalmente pessoal, né? Ah, meu amigo, esse negócio hoje vai ser muito bom. Estou louco para escutar esses dois. Grande abraço, obrigado. Muito obrigado, Ivan. Na verdade, é uma grande satisfação para nós estar aqui com a Camille Costa, uma pessoa que também admiro muito. A gente já tem auxiliado tanto aí nós no Instituto ADR Brasil. Arthur Bender também, um amigo de longa data, que quando ele escreveu o livro Personal Branding, foi uma verdadeira revolução no nosso escritório. Fizemos resumo, uma série de reuniões, porque a gente tinha que discutir posicionamento, a importância da especialização, da diferenciação. Então, foi muito bacana e muito bom estar com vocês aqui para esse nosso debate aí. Tenho certeza que nós vamos aprender bastante com os ensinamentos. Queria começar, então, com uma pergunta ao Arthur, que a gente percebe que esse fenômeno das redes sociais gerou muitas mudanças, um crescimento muito importante em termos de conectividade, as pessoas estão sempre respondendo, as coisas são tudo muito rápidas, instantâneas. Surgiram, ao mesmo tempo que, de certa forma, a internet parece que afastou as pessoas que estavam próximas e aproximou quem estava mais distante, né? Hoje mesmo a gente estava no almoço, quando eu via, encerrando o almoço, estava cada um no seu smartphone. Eu digo, opa, não peguei o meu. Então, a gente está vivendo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, gera oportunidades, novos serviços. A gente está se deparando com Airbnb, com Uber, com Waze, tanta coisa interessante nesse mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, não é nada fácil sobreviver e passar incólume, vamos dizer assim, nesse ambiente hostil, de tanto enfrentamento, de polarização. Então, a minha pergunta é o seguinte, para a gente viver esse ambiente todo, como é que a gente pode fazer para enfrentar ou minimizar esses riscos de cancelamento, dessas discussões aí tão veementes, né, que se estabelecem na rede? A reputação, ela ajuda? Como é que tu entende isso, Arthur? Eu acho que é uma bela pergunta aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo, né? Mas eu acho que a gente vai precisar conviver e vai precisar aceitar a ideia de que todos estamos muito expostos e cada vez vamos ficar mais expostos, né? O que a gente buscava 10 anos atrás era visibilidade. E para buscar essa visibilidade, era uma construção de muito longo prazo, né? Ou tu precisava fazer um grande lançamento, ou tu precisava fazer um grande evento, né? Ou tu precisava ser um expoente muito grande da tua categoria para obter visibilidade. E hoje um sujeito e um smartphone conseguem obter essa visibilidade. Então, a gente não consegue não operar nesse nível, ou seja, nós todos vamos precisar ser cada vez mais gestores de nós mesmos e editores de nós mesmos, né? Ou seja, fazendo a administração dessa visibilidade. Então, acho que muda um pouco o conceito. Mas a gente, eu sou otimista com relação à humanidade e acho que a gente, sem sombra de dúvida, vive momentos muito difíceis hoje, mas a gente já passou momentos muito piores antes, tá? Mas a gente não vai conseguir se livrar tão cedo, eu acho, da ideia dos cancelamentos, né? E a ideia dos haters. Mas eu dividiria esses cuidados, doutor André, sobre dois ângulos, tá? Uma são os haters, os ataques, sem nenhum motivo, e que qualquer um de nós está completamente exposto, né? Porque basta simplesmente alguém não gostar de alguém e criar uma rebelião, né, no mundo digital e tentar te derrubar. Mas eu diria que existe um segundo grande cuidado,
que é com as nossas quedas, com a nossa exposição desastrosa, né? Quando nós somos gestores de nós mesmos. Então, eu poderia enumerar um sem número de casos de pessoas que não foram atacadas por nenhuma oposição, mas que se autodestruíram com a própria exposição. Então, a gente está falando de dois grandes acidentes de percurso com grandes estragos na reputação. E aí, eu tenho defendido a ideia, e sempre quando me entrevistam sobre esse tema, eu digo que reputação não é uma coisa que a gente compra e não é uma coisa que a gente conquista oportunistamente no curto prazo. Reputação é algo de uma construção longa, sólida e essencialmente baseada em coerência. E que quando a gente constrói essa reputação, e principalmente uma reputação baseada em coerência, a gente tem, pelo menos, o benefício da dúvida quando somos atacados, né? Então, eu chamo isso de uma espécie de reserva moral, de gordura boa, de gordura moral, que a gente vai fazendo uma acumulação para que, nas horas mais difíceis, a gente possa suportar melhor o baque dos ataques ou superar uma crise de reputação de forma melhor. Então, eu diria assim que quanto melhor tiver a reputação, maior o benefício da dúvida eu tenho com relação à grande massa, a minha, né? E acho que ela ajuda muito a recomposição da crise também. E a gente poderia enumerar várias pessoas que tiveram quedas públicas e que tinham uma boa história de reputação e conseguiram recuperar. E, por outro lado, aquelas pessoas que não cultivaram essa reputação ou que construíram uma má reputação ao longo do tempo com relação às atitudes e que facilmente são derrubadas e aniquiladas do mercado por conta de uma grande crise. Então, eu diria isso. Eu acho que reputação não é um salvaguarda, ela não elimina a dor, não elimina a possibilidade, mas ela reduz as consequências e ela te permite um reposicionamento, permite uma recuperação mais saudável e mais rápida de quem não tem uma boa imagem no mercado, ou não tem uma boa imagem trabalhada no mercado. Muito interessante. E isso vai ajudar a enfrentar esses momentos de dificuldade. Com certeza é importante a consistência, acho que tem que ser genuíno tudo que se faz, que se pratica, né? O que se fala tem que mostrar em atitudes, acho que tem que ter muita coerência mesmo. E eu diria, se tu me permitir, tu me interrompe quando precisar, tá? Para não... Mas eu diria que eu tenho defendido que essa construção de reputação, que às vezes pode, na cabeça de quem está nos escutando, parecer uma coisa meio longínqua ou meio etérea, né? Eu diria que a gente constrói essa reputação, e ao longo desses 20 anos eu tenho estudado isso em cima de 3 grandes pilares, que eu acho que é o objeto para a gente debater aqui. O primeiro deles é a imagem, mas a maioria de nós sempre olha a imagem pelos sinais, né? Pela imagem visual, pela imagem física, pela imagem de bem-sucedido, né? Por uma boa imagem, que a gente diz isso popularmente, né? O sujeito tem uma boa imagem e tem uma boa estampa, né? Então, eu acho que esse é um primeiro grande passo de parecer coerente com aquilo que a gente se propõe. Quando a gente pensa num segmento, pensa numa profissão, a gente normalmente tem arquétipos na cabeça e a gente pensa um sujeito. Se a gente pensar médicos, na nossa cabeça vem uma imagem de médicos, de um arquétipo. Se a gente pensar advogados, vem outra imagem. Se a gente pensar jogador de futebol, vem outra imagem. Então, eu acho que a partir daí existe uma busca de autenticidade, uma busca de diferenciação e uma busca de coerência nesses sinais visuais. Mas eu diria que a imagem, embora a gente precise cultivar a imagem, porque o primeiro julgamento é sempre por imagem, e muitas vezes uma imagem ruim destrói uma oportunidade, mas eu diria que a imagem é a ponta desse iceberg. Se a gente imaginasse um iceberg, a ponta lá em cima, é a parte visível. E eu diria que o restante do iceberg, eu dividiria numa coisa que eu acho que é muito importante, que é atitudes e comportamentos, e que eles vão balizando, eles vão lastreando e eles vão dando um melhor ou pior significado para a imagem, e que muita gente tem uma boa imagem, mas que tem atitudes incoerentes, né, ou atitudes destrutivas, comportamentos destrutivos, desvios de caráter, e que destroem essa boa imagem. Então, o segundo grande pilar são atitudes e comportamentos. E o terceiro, e talvez o maior deles, e a mais longa construção, são as nossas obras. Entenda-se obra, o tamanho da obra de cada um.
mas a realização no segmento, a autoridade no segmento, a diferença que faz no segmento, a diferença que faz na sociedade. Então, eu tenho defendido que esses 3 pilares são construídos simultaneamente e que uma boa reputação consiste numa espécie de comunicabilidade entre esses 3 pilares, um reforça a ideia do outro. Então, eu olho uma grande obra e me encanto pela obra e não me impacto tanto pela imagem, porque a obra é grandiosa, né, e que sustenta. Mas o bacana é uma obra que tem a ver com atitudes coerentes e que tem a ver com uma imagem coerente. E aí eu faço a gestão desses sinais todos e as pessoas me veem como um conjunto todo, que é muito mais fortaleza do que só ter uma imagem bacana. Depois, até ao longo da conversa, eu quero contar um caso que tem a ver com imagem e de um advogado, tá? E de assim, de uma queda nacional que eu acho que pode ser ilustrativa porque a gente está dizendo aqui, tá? Vamos ficar ansiosos aí já com esse recado aí. Eu tenho uma pergunta para a Camille. Camille, eu gosto muito de escutar. Eu sou um fã teu e eu adoro as tuas falas, a agilidade com que tu pensa e expõe as tuas ideias. E aqui, conversando com o Arthur, e já um pouquinho antes, quando a gente estava fazendo um aquecimento aqui entre nós, eu estava dizendo assim, poxa vida, nós, pelo menos eu, vocês não sei, né? Somos do tempo que antes de entrar na internet a gente fazia um lanchinho, porque ia demorar, porque a gente tinha que se preparar para entrar na internet, que era um evento, né? E essa coisa não existe mais, né? Internet não existe mais, ela faz parte da vida real, está tudo misturado, né? E essa mistura, Camille, que me chama a atenção, assim, porque hoje nós temos um eu real e temos um eu virtual que caminha junto com o eu real. Eu não consigo mais me desconectar do meu eu virtual. A gente dizia em comunicação antes que, assim, não comunicar, quem não comunica nada já está dizendo alguma coisa, né? Se há nada a declarar, já está falando, já está dizendo tudo. Eu não consigo mais me desvincular do meu eu virtual, né? Como é que a gente convive com isso? Isso, para mim, é super novo. Eu queria te escutar um pouquinho, Camille, como é que tu pensa a respeito desse novo momento que a gente vive com um fantasma de nós mesmos virtual e a gente tem que carregar ele e não podemos pausar esse eu virtual também, né? Queria te escutar. Fantástico, Ivan. Esse ponto conecta muito com o que o Arthur estava falando sobre a gestão de si mesmo, né? Porque no momento, para a gente gerir alguma coisa, a gente precisa conhecer essa coisa, né? Então, para fazer a gestão de uma empresa, primeiro eu preciso conhecer essa empresa, primeiro eu preciso dissecar cada detalhe dela e entender muito bem cada uma das suas partes para poder conseguir entender o todo e saber que o todo é muito maior do que a soma das partes, né? A falácia de que o todo significa a soma das partes já caiu, né? Veio nosso brilhante Descartes, né? Dividir para entender, e hoje a visão sistêmica, a visão holística já colocou cada coisa no seu lugar e a gente sabe, né? Pela visão sistêmica que o todo é muito mais do que a soma das partes. E por que eu estou dizendo isso? Porque cada um de nós é muito mais do que a soma das nossas partes que a gente publica, né? Então, quando a gente publica alguma coisa, quando a gente cria esse eu virtual, a partir de posts, a partir de sites, a partir de redes sociais, a partir de áudios de WhatsApp, a partir de Telegram, a partir do Slack, hoje em dia sendo utilizado em empresas, inclusive, a partir de tudo aquilo que a gente coloca no mundo virtual, que são partes nossas. E nós somos muito mais do que a soma dessas partes. Mas quem só olha as partes, imagina que sejamos apenas a soma delas. Então, quando a gente faz essa gestão, quando a gente entende que gerir a nós mesmos é muito mais do que entender as partes que a gente publica e ficticiosamente, whatever, a gente achar que essa soma é o que nos constitui. Então, a primeira coisa que eu fico pensando quando a gente olha para esse eu virtual e para o eu real, achei fantástica essa analogia, dá para a gente dizer que o eu virtual é um eu fictício, né? Que a internet, o digital, permite a gente fazer um filme de nós mesmos para o mundo,
né? E a gente sabe disso nas redes sociais. Então, eu posto aquilo que vai dar vontade de postar, eu comunico no meu site, não só post da vida privada, mas personal branding, né? O Arthur pode contribuir muito nesse sentido. Então, eu coloco no meu site o que eu quero que o mundo veja da minha empresa. Eu coloco nas minhas redes sociais o que eu quero que o mundo veja de mim. E tudo bem. Agora, o mais importante é saber que isso é uma ficção contada. E tá tudo bem. Agora, o ponto é perder que essa ficção é apenas a ficção e que tudo bem, ela é sustentada por algo real. Então, o que eu vejo é muito risco de... Sabe quando a máscara gruda? Então, é muito pouco desse risco. Tudo bem eu ter aquela máscara social, né? Personalidade, persona, a gente pega a etimologia da palavra, tem a ver com máscara, né? E tudo bem a máscara social, a gente sabe tão importante que são as máscaras sociais para transitar no mundo, tá tudo bem. O problema é quando as máscaras, ou dizendo psicologicamente o ego, gruda. E aí a gente não sabe mais gerir a si mesmo, né? Porque apenas reage àquilo que o mundo está fazendo com a imagem que a gente botou para o mundo. Então, fazendo um link com o que um dos pilares que o Arthur trouxe, a imagem, né? A gente ter clareza dessa imagem, trazendo uma palavra que o André trouxe, genuína. Então, eu vejo como é importante aí, grande palavra, né? Que de clichê não tem nada, e quem busca sabe, o autoconhecimento. Que é a gente saber, a partir de conhecer a si mesmo, qual é o meu eu real. Né? Não é à toa que a gente tem Nietzsche falando, torna-te quem és. Sócrates falando, conhece-te a ti mesmo. Né? Tem o Rogers, que eu gosto muito, que fala sobre tornar-se pessoa. Então, esses filósofos que não falamos deles até hoje, por acaso, né? E todos eles com uma mensagem muito simples. Busca dentro. O que tem ali? Porque é esse dentro que sustenta o fora, não é mesmo? E quando a gente inverte as pontas, o fora passa a ser maior do que o dentro, gera confusão. E aí, quando a mídia cancela, ela está cancelando quem? O fora. Ela está cancelando o fictício, ela está cancelando o storytelling, ela está cancelando o eu virtual e não o eu real. Então, no momento em que eu inverto as coisas e acho que o cancelamento está batendo no pessoal, aí a gente começa a gerar os grandes desafios atuais em termos de depressão, de burnout, né, das pessoas perdendo a própria medida, perdendo o elo de si mesmas, porque tomam como verdade aquilo que elas projetam. Né? E olha que interessante, projeção, está na tela. Né? Então, aquilo que a gente projeta no momento que a gente toma como real, a gente perde o critério, a gente perde o ponto de partida. Então, eu vejo que mais do que nunca, o convite, mais do que ficar em casa, é ficar consigo mesmo. Né? É aprender a ouvir a si mesmo para conseguir diferenciar o que é esse eu virtual, esse eu fictício, esse personagem, essa marca que eu criei para o mundo, essa roupagem que eu coloquei no meu negócio, em mim mesmo. Tudo bem, o que é isso? O que isso diz de quem eu sou? E o que quem eu sou transcende isso aqui. Porque nós somos, de novo, muito mais do que a soma das partes. Então, se eu puder voltar a palavra, para mim, grande palavra do momento, que realmente não é fácil de fazer, mas é uma busca necessária, quase que, né? Autoconhecimento para realmente sustentar a própria medida, buscá-la, reconhecê-la, integrá-la novamente a si mesmo, né? Porque ela sempre esteve ali, e ouvi-la. Então, ao invés de eu ouvir o cancelamento, eu ouvi dentro de mim. E, claro, isso não significa que eu vou para o alto da montanha, né, como um eremita, ficar escondido, isolado do mundo. Claro que não. Mas é como se fosse o eu fictício e o eu real aprendendo a conversar. Vamos sentar os dois numa mesa, eu e eu mesmo, eu lá fora e eu aqui dentro, e vamos ver como é que a gente reage. Né? Então, é realmente um ponto mais do que nunca necessário, né, nos atuais momentos. Eu, Ivan, não sei se posso complementar Posso complementar uma palavrinha da Camille? Claro. Acho que tem uma expressão da americana Melinda Davis, né? Que ela fala da realidade imagética. E isso que a Camille estava falando, a gente
muitas vezes, uma massa incrível de pessoas acaba se confundindo, né, com isso. E o que a gente vê, e eu comentei no meu segundo livro, Paixões que Saem da Marca, a ideia de que muita gente posta na internet aquilo que falaria para si mesmo no espelho do banheiro em casa. Uso essa expressão, tá? Ou seja, e muitas vezes, pessoas totalmente enganadas que acreditam que estão falando para um monte de pessoas que estão prestando atenção naquela pessoa. E, na verdade, essas pessoas não estão prestando em nada. As pessoas estão curtindo, estão dando curtidas e, muitas vezes, escutaram 15 segundos de uma fala de 3 ou 4 minutos, né? Então, isso acaba criando uma grande confusão para muitas pessoas de passarem a acreditar que são aquilo da internet. E elas passam a falar sozinhas com o mundo. Eu cito um caso de uma menina londrina, no meu segundo livro, que pediu ajuda nas redes sociais, no Facebook, dizendo que ia se matar. E ela falou isso num post. As pessoas curtiram o post. Vocês acreditam? E depois, no inventário da coisa, ela tinha dezenas de pessoas que curtiram o post e que moravam perto da casa dela e que podiam ter socorrido. E ela realmente se suicidou. Ela estava numa crise de depressão. Então, imagina alguém que faz um post pedindo ajuda. Então, isso me leva para uma sociedade muito rasa, né? Muito rasa de tudo, onde a gente tem um alcance gigantesco, mas uma profundidade de lagoazinha, de banhado, onde as pessoas não aprofundam nada e aí, fechando, acabam acreditando nessa realidade imagética como a realidade mesmo, né? E acreditam que são aquilo que estão dizendo lá. E eu acho que aí tem uma grande confusão, né? Tem um motivo de dor terrível, né? E um motivo de sofrimento. E eu acho que é um pouco do que a gente está vendo de um mundo doentio, vem daí. Pois é, Arthur, sabe que você está falando, tocando numa coisa que, quando a Camila estava falando, estava me acendendo aqui, né? Da possibilidade das pessoas se tornarem escravas ou dependentes do seu eu virtual, né? Como eu virtual, eu assumi uma opinião, uma postura e não consigo mais me desvincular dela. Isso é um grande gerador de uma armadilha, né? Estou certo ou estou errado pensando nisso, Arthur? Começo a pensar que as pessoas podem se tornar escravas do seu eu virtual. Eu diria que tu tem muita razão nisso que tu falas e que muita gente busca, eu acompanhando como um estudioso do comportamento assim das pessoas, e porque escrevi sobre personal branding, então eu vejo muitos personal branders, né? E muita gente falando. E muita gente que procura esses profissionais para ter uma presença digital. E aí, muitas vezes a gente pergunta assim, mas por que tu quer ter uma presença digital? Olha, porque eu quero estar no digital. Mas aí vem a pergunta, mas para que tu quer estar no digital? Porque o digital é um meio, é uma ferramenta, é uma mídia, né? De um dono, inclusive, né? Mídias de donos, né? E a pessoa diz, não sei. Então, aqui está, né? Eu só quero ter uma presença, mas eu não sei o que isso significa para mim, né? O que é muito pior, né? Arthur, eu vou ter que fazer uma pergunta, pegando um gancho nisso que tu falaste, que é o seguinte, hoje a gente tem a presença digital, estamos ocupando um espaço nas redes. No momento que eu ocupo esse espaço, eu estou lançando uma marca, né? Eu estou fazendo essa colocação porque eu vi que no domingo parece que do Big Brother, o Gilberto, agora é o garoto propaganda do Santander. Do Santander, eu vi um comercial desse. Então, o que acontece? Ele acaba falando, ele está ofertando o Open Banking, né? E ele fala uma expressão que eu queria te ouvir. Quem não se posiciona acaba sendo posicionado. Essa é a expressão que ele usa. Quem não se posiciona acaba sendo posicionado. Isso tem a ver com essa presença digital? Eu queria te ouvir. Como é que tu entende essa? Eu diria para vocês que o posicionamento, a frase pode fazer sentido com o posicionamento, né? Do ponto de vista, quando eu não digo para o mundo quem eu sou, né, as pessoas me interpretam. E se eu não ajustar esses sinais para dizer quem eu quero, como eu gostaria de ser reconhecido, alguém vai me olhar e vai entender por sua ótica e vai me posicionar. Então, nesse sentido, a frase estaria correta, tá? Agora, a gente precisa olhar por todos os ângulos isso, porque um posicionamento pressupõe muito do que a Camille estava falando, que é autoconhecimento.
Então, eu olho para dentro de mim mesmo e me conheço. Mas não para o processo por aí. Eu olho para o mercado e para as outras pessoas iguais a mim ou diferentes de mim e eu reconheço as minhas próprias diferenças quando eu olho o outro. E isso a gente conversou aquele dia, né? Não existe posicionamento solitário. Partindo da ideia que se eu morar numa ilha sozinha, sem nenhum habitante, dane-se o posicionamento. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou sozinho. Só que não somos ilhas isoladas, né? Nós convivemos com outras pessoas. Então, eu só consigo me enxergar com os meus defeitos, com as minhas vulnerabilidades e com os meus ativos quando eu olho para os outros. E isso me parece que as pessoas acham que é um se dobrar à opinião dos outros. E eu acho que aqui tem uma linha tênue entre fazer o que os outros querem porque eles querem, né? E eu entender que eu vivo em sociedade e que preciso respeitar o olhar do outro. Minha autenticidade vai até onde quando eu invado a tua, né? E a gente se respeita. Então, de certa forma, o posicionar é preciso para que tu conheças o teu próprio caminho, né? Então, posicionamento para mim, que vem na origem do branding das marcas, é entender a minha posição atual, olhar a minha posição futura e aí eu me posiciono. E eu me posicionando, eu faço uma gestão dos sinais naquela direção, para que as pessoas me reconheçam como eu gostaria de ser reconhecido. Se eu não fizer isso, André, eu estou à deriva. Então, as pessoas podem ter muitas opiniões, e vão ter opiniões, porque a gente não domina a pessoa, nós estamos no campo das percepções, né? Mas eu posso ajudar as pessoas a me entenderem quando eu tenho consciência dos meus sinais e eu faço essa orquestração dos sinais naquele sentido. Não sei se te esclareço. Perfeito. Agora, mas eu fiquei com curiosidade gente... do caos aí depois. Pode falar. Não, eu quero falar depois oportunamente, aí vocês me digam, eu quero falar, porque tem a ver com imagem e tem a ver com esse bloco número 2 que eu falo das atitudes e dos comportamentos. O quanto, não sendo atacado por ninguém, a gente pode se autossabotar, né, e fazer uma autossabotagem com as nossas atitudes, com as nossas declarações, né? Por quê? Porque estamos muito expostos, né? E estando muito expostos, nós ficamos vulneráveis a deslizes, né? Porque estamos expostos o tempo todo. Tá? Quando vocês quiserem, eu conto esse caso, porque ele rende, eu acho, que o debate com a Camille aí também. Nesse ponto, até aproveitando para pegar o gancho, achei bem interessante quando a gente... Duas coisas que ficaram ressoando, assim, ouvindo. A primeira é quando a gente fala, né? A minha liberdade acaba quando começa a tua, ou a minha autenticidade quando começa a tua. Se a gente ressignifica, né, a potência da diversidade, se a gente lembra que cada um é diferente do outro, se a gente lembra que sim, todos somos iguais, no quê? Em sermos humanos. Até aí, todos somos iguais, somos humanos. Depois disso, ninguém é igual a ninguém, né? Então, não tem um ser humano igual a outro ser humano, a não ser pelo fato de ser humano. Todo o restante é único, e isso a gente sabe. Mesmo os gêmeos não são iguais, e a gente sabe disso, isso não é novidade para ninguém. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque se cada um de nós é diferente do outro, tem para todo mundo. Eu gosto muito daquele livro Oceano Azul que traz isso para os negócios, né? Eu gosto muito também... Eu uso para pessoas, tá, Camila? Perfeito. A gente também temos uma coisa que eu sou fascinada, a negociação, né? A metodologia do projeto de Harvard, o ganha-ganha, que mostra que sempre existe uma saída, porque as pessoas são diferentes. Então, primeiro, não vai ter conflito de marcas, porque por mais que a gente esteja no mesmo segmento, alimentação, no mesmo nicho, alimentação para pets, na mesma cidade, Porto Alegre, no mesmo bairro, no mesmo estilo de alimentação natural para pets, em Porto Alegre, no bairro X, não seremos iguais. Cada um terá o seu jeito de vender, o seu jeito de atender, o seu jeito de ser quem é, seja negócio, seja pessoa. Isso, obviamente, vai estar no branding, e no meu caso, como propriedade intelectual, vai estar na marca, vai estar no valor do intangível, né? Porque a propriedade intelectual é muito... Exato, é muito mais PI, né? A propriedade intelectual é muito mais do que marcas e patentes. Tem esse mito, né? Propriedade intelectual é marcas e patentes. Muito mais, né? O trabalho que a gente faz no escritório de gestão de ativos intangíveis. O que é um ativo intangível
senão o posicionamento no mercado, a forma como eu me coloco no mundo. E eu estou falando isso porque me conectou muito de muitas vezes que, por cópias de marca, acontece, né? A gente recebe cópias. Então, uma empresa que está sendo copiada por outra empresa, ou que registrou no NPI já tem uma empresa com aquele nome, ou que vai fazer oposição contra uma empresa que entrou, que é parecida com a sua, e concorrência desleal, e por aí vai. E aí eu sempre pergunto, né, para o cliente, claro, a gente pode blindar você, então fazer todos os registros, blindar você para que você não seja copiado. Agora, você ser copiado significa que estão se passando por você? Aí a gente começa a entrar num viés que realmente o direito, por exemplo, pode conversar, porque aí eu estou me passando por quem eu não sou. Tudo bem. Outro caminho é mostrar para o mundo quem eu sou. E muitas vezes essas empresas que procuram não mostraram para o mundo, e aí volta com aquilo de se posicionar a ser posicionado. Então, no momento em que eu não trouxe coerência, né, como o Arthur falou, coerência para o mundo, quem eu sou, por que eu faço, eu gosto muito do Golden Circle, do Simon Sinek, que traz, né, do porquê, como e o quê. Se eu não trago essa coerência para o mundo e começam a me copiar, claro que eu vou me perder. Claro que eu não sabendo quem eu sou, então estou me copiando. Então, é muito interessante como a gente vê essa falta de clareza, de coerência, de posicionamento, ou seja, autoconhecimento, refletindo nos conflitos depois. Né? E aqui, certamente, a gente puxa pano para muita manga, mas podemos seguir para falar sobre isso mais tarde. E eu queria acrescentar um ponto para a gente falando de posicionamento, que posicionamento essencialmente é representar alguma coisa para alguém. Então, esse representar alguma coisa para alguém é uma intenção e que só se concretiza quando alguém me percebe dessa forma. Então, quando eu represento alguma coisa para alguém, eu tenho consciência do que eu represento e tenho consciência de quem é meu público. Eu faço como intenção, mas eu só tenho realmente um posicionamento quando ele habita o cérebro, a mente de quem me compra. E isso permite muitas subdivisões, né? E muitas... eu estava discutindo, Camille, experiências, né? A gente tem pregado no branding que os produtos vão ficar todos iguais, porque o conhecimento é distribuído, a tecnologia equalizou todo mundo, os meios de pagamento são iguais, os lugares, muitas vezes, os canais são os mesmos, lojas, ou delivery, ou e-commerce e tal, mas o que nos vai fazer completamente únicos, singulares, diferentes, autênticos, possa ter uma composição de produto, serviço e experiência. Isso sim me deixa completamente diferente de qualquer outro no mercado. Camille, eu fiquei agora, acendeu uma lâmpadazinha aqui. Não tinha me dado conta de uma coisa que você falou agora. Ser copiado, né? Olha, tem uma diferença importante aqui, por exemplo. O fato de eu ser copiado por uma empresa pode até aumentar o meu valor. O fato que é bem diferente de uma empresa se passar por mim. Que são diferentes. Então, daqui a pouco, eu estou tentando criar todo um mecanismo de proteção para evitar ser copiado, né? Quando talvez eu tenha que evitar que as empresas se passem, assumam a minha identidade, e talvez isso seja um outro tipo de blindagem, um outro tipo de proteção. Poderemos estar equivocadamente protegendo a coisa errada. Faz sentido? 100% de sentido, Ivan, porque quando a gente olha casos concretos, né, os empresários que sacaram o próprio valor, ou seja, que se autoconhecem, né, enquanto negócio, sabem o valor que tem, esse é o discurso. Eles dizem, que bom que estão me copiando, significa que eu trago para o mercado alguma coisa que faz sentido fazer da mesma forma. Então, ao invés de ficar botando energia em impedir as cópias, eu vou botar energia em destacar quem eu sou, para que as pessoas saibam a diferença entre o que eu estou fazendo e quem está me copiando. Vamos elevar isso ao exponencial maior? As empresas de grife. Então, uma Louis Vuitton, ela não está atrás de cada, ou uma Chanel, essas empresas de marca gigantes, elas não estão em cada outras empresas
menores que copiam e fazem as bolsas, as roupas, o que quer que seja parecido, porque elas sabem que elas se diferenciando e sendo as únicas. E se a gente vai para empresas hoje em dia, startups, empresas, por exemplo, coworkings, né? A gente tem tantos coworkings, então o primeiro coworking criou um modelo de negócio, virou um grande coworking. Aí todos os outros que começaram a fazer coworking também e começaram a usar palavras parecidas, né? Alguma coisa work, outra coisa work também e tudo mais. Eles vão ficar gastando energia entre anular uns aos outros, impedindo as marcas? Ou eles vão se sobressair mostrando como cada um é único? E o que de experiência, como o Arthur trouxe, cada um entrega para o seu cliente? E aí vai ter clientes que preferem o menor, porque é o que eles conseguem, vai ter clientes que preferem o grande. E, de novo, Oceano Azul. Toda a humanidade não vai estar em um único provedor de serviço, de produto, do que quer que seja. Né? Bilhões de pessoas, não existe um share 100% de uma empresa. Então, é exatamente nessa linha, aqueles que colocam energia em se diferenciar para não necessariamente impedir a cópia, mas sim impedir que se passem por eles. E aí, no direito, a gente vai ter o Instituto da Concorrência Desleal, né? Que é no momento em que eu confundo o cliente. O cliente, ele olha para aquela marca e confunde comigo, e fala com aquele consultor, que quer que seja, achando que está comprando de mim. Bom, aí eu preciso dar uma ajustada, conversar com a outra marca, seja por questão de concorrência desleal ou por violação de ativos, né, de marcas, direitos autorais. Mas aí a gente tem no direito, né, instrumentos. O ponto é, a gente vai utilizar os instrumentos para quê? Porque quando o instrumento vira um fim em si mesmo, perde completamente o sentido. É como se, vamos criar uma marca. E aí o logo, a criação do logo, a criação do site é um fim em si mesmo. Não. O logo e o site têm um propósito, como o Arthur falou. Comunicar para o mundo uma intenção. No direito, a mesma coisa. Aquela petição, aquela ação judicial, aquela notificação, aquele registro, o que quer que seja, aquela oposição nas marcas, aquilo é um instrumento que tem que ter uma intenção por trás. Qual é a intenção? A intenção é se diferenciar no mercado? A intenção é impedir que se passem por mim? A intenção é impedir confusão no mercado? Qual é a intenção por trás do instrumento jurídico? Porque a gente sabe, né, que o instrumento jurídico pode ser usado por si só, e aí qual a potência no mau sentido, né, quando um objeto vira sujeito, aí é perigoso, né, porque se um objeto virou sujeito, se o direito vira o direito, sujeito, se a marca vira a marca, né, se o branding vira o branding, aí desaparece quem? O sujeito de verdade. No momento em que o objeto vira sujeito, desaparece o sujeito. E aí a gente tem a cultura massificada dos objetos, das coisas, né? Dos posts, e não mais das pessoas. Camille, só uma coisa, pegando um gancho também, tu falavas antes ali, na soma das partes, ser maior do que o todo, isso também passa, tu estava falando em marca, a gente cria marcas muitas vezes para competir, pensando na competição. Mas tem um movimento muito forte também, que é da colaboração, em que, inclusive, pessoal com marcas distintas se aproximam para explorar aquilo de uma maneira melhor, e percebo que essa competição, ela separa muitas pessoas, deixa muitas brigas, muitas disputas, e a questão da colaboração, ela cria um outro ambiente, né, muito mais favorável a desenvolvimento, para novos negócios. Então, como é que tu entendes a colaboração hoje em dia, nesse movimento todo que a gente criou agora? Nós temos, sei lá, novos negócios, podemos alugar uma bicicleta e todo mundo pode dispor daquela bicicleta, o compartilhamento, todas essas questões que vêm nessa nova economia, né? Como é que isso fecha nesse movimento todo? Como é que é a tua interpretação? Excelente, André, excelente. Acho que isso tem tudo a ver no momento que a gente fala sobre comunicação, né? Porque se a gente para pensar na competição e na colaboração, elas podem ser duas faces da mesma moeda. Parece estranho, mas podem, porque se a gente pensa que, claro que no mercado a gente vai competir, no mercado a gente vai
com certeza, se a gente está no mesmo segmento, ou dependendo de como a gente se coloca, competir para receber usuários, receber compradores, receber clientes, enfim. Agora, essa competição é muito interessante saber como a gente comunica ela, tanto para o mercado, mas principalmente para nós mesmos. Então, aqui eu estou falando de uma comunicação mais interna do que externa, e indo para a palavra consistência, porque se eu entendo que nenhuma empresa vai ter, ou é completamente falacioso, as tantas bilhões de pessoas do mundo unicamente nessa empresa, faz muito mais sentido, porque é quase que ingênuo, né, pensar que o mercado inteiro é meu, né, é muito mais, até porque quem tem tamanho e tudo mais vai segmentando para crescer, né, e o que significa segmentar? Significa identificar para qual público eu falo, com quem eu me comunico. Né, isso vai ter muito a ver com a minha identidade, muito a ver com o que o Arthur falou, a minha intenção. Porque aqui a comunicação ela vai gerar conexão. Compra de mim, me contrata, vem para o meu negócio, quem se conecta. De novo, o Golden Circle. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode, os competidores, no momento em que eles têm clareza da sua intenção, da sua autenticidade, comunicam isso para o mundo, eles podem, inclusive, ser parceiros. Então, se a gente pega, por exemplo, o exemplo dos coworkings, a gente pode ter um coworking gigante global, que tem escala, e que o grande diferencial dele é que você paga um FII mensal e pode usar o coworking onde você estiver no mundo. Ótimo. O outro é um coworking super boutique, que tem salas e ele tem quase o mesmo valor, mas ele cuida muito da experiência. Ele cuida, tem o cafezinho, tem a água, tem até um chopp no final do dia. Então, ele tem muito mais a questão da experiência. Um outro coworking tem a questão do requinte. Então, ele é todo mais estilo clássico, a construção, os móveis internos e tudo mais. Bom, vai ter pessoas que preferem o requinte, vai ter pessoas que giram o mundo inteiro e preferem a praticidade, e vai ter pessoas que preferem ter um café todo dia pronto, não precisar passar, e vai ter pessoas que preferem as três coisas. Tá bom, a pessoa que prefere as três coisas ainda vai ter um diferencial de um dos três para escolher, mas a massiva maioria vai ser priorizar a coisa de algum dos três. Então, por que não os três fazerem um evento juntos? Para estimular as pessoas a usarem coworkings. E aí, para estimular, sei lá, vamos fazer um evento do mundo inteiro, pegar, sei lá, quantas mil pessoas, um evento gigante, os três coworkings botam muito mais recursos, porque são os três juntos, colaborando. No final das contas, essas 1.000, 100.000, 200.000 pessoas que vão transitar no evento vão escolher qual dos três coworkings faz mais sentido para si. E todos vão ganhar com isso. Então, aqui a gente consegue ver competidores, que é saudável, colaborando. E por que eu falo duas faces da mesma moeda? Porque a competição, eu gosto muito de lembrar das Olimpíadas, né, dos gregos, como eles olhavam para a competição, que era muito da história de quando eu compito, na verdade, o outro faz com que eu encontre a minha melhor versão. Então, não é que eu estou ganhando do outro, eu estou superando os meus limites. Porque para correr mais, para pular mais alto que o outro, eu preciso pular mais alto do que eu conseguiria, se não fosse o outro me desafiando. Mesma coisa no mercado. Putz, ele está me copiando, eu posso ver isso como, bah, que ruim, está me copiando, e agora? Ótimo, está dando um gás para eu melhorar. Porque se eu estagnar, vão me copiar e vão passar na minha frente. Então, olhar a competição quase como um convite para melhorar a si mesmo, né? E tendo estratégia, colaboração, colaborar com os competidores pode ser um fantástico caminho. Minha nossa. Eu queria informar a todos, solenemente, que este webinar vai ser estendido até a meia-noite, porque, tá bom. Arthur, tá na hora de tu contar aquele caso que tá todo mundo esperando, que tu guardou como a cereja do nosso bolo. Eu acho que é interessante, porque se a gente está falando aqui de comunicação em tempos de mega exposição, né, Ivan? Esse é um caso que talvez contraria um pouco da lógica do que acontece normalmente com as pessoas, né? Mas eu queria mostrar assim a gravidade, com esse caso, a gravidade da coerência dos sinais
e o quanto uma exposição indevida pode te derrubar completamente, tá? Então, eu estou falando de um caso, e se a gente tivesse com um PowerPoint aqui eu mostrava, mas não, eu não quis trazer isso, uma capa da revista Veja, com um escritório de advocacia e com um dos sócios desse escritório de 2 anos atrás, no máximo 3 anos atrás. Eu já mostrei isso em palestra, então é público, tá? E não vou falar o nome do escritório, porque eu também não me lembro do nome do advogado. Eu só quero contar o caso para vocês entenderem a gravidade de que a revista Veja fez uma grande matéria sobre advogados criminalistas e os grandes escritórios que estavam atendendo o pessoal que estava sendo preso na Operação Lava Jato. Então, a matéria iniciou com um certo curso de conversar e entender a ótica desses escritórios de advocacia que estavam atendendo as pessoas presas, ou seja, do ponto de vista de pessoas condenadas, réus, né? E a entrevista ganhou capa e ganhou matéria de capa, e não era uma matéria tão grande, porque na hora de entrevistar esse advogado, fez a matéria toda, conversou sobre o assunto, falou sobre o escritório, né? Então, tinham dados sobre quanto esses advogados cobravam de honorários, né, para tirar alguém da cadeia, alguém muito famoso, e a gente está falando dos grandes nomes que foram presos na Lava Jato. Então, a conversa girou em torno de, bom, tem advogado cobrando 2 milhões, 6 milhões de honorários para fazer isso. A conversa enveredou toda sobre o que tinha que ser conversado, mas aí, em um dado momento, o advogado, com uma bela imagem, e aí eu queria mostrar isso, com uma imagem que talvez fosse a buscada pela maioria dos bons advogados, uma imagem de bem-sucedido, bem vestido, um escritório deslumbrante, bonito, uma biblioteca linda, né, que é um sinal dos advogados. Só que ele termina a entrevista e ele resolve, descontraidamente com o jornalista, acender um charuto. Foi para a biblioteca, né, pegou uma taça de vinho, serviu um vinho e acendeu um charuto, que, diz ele, era hábito comum, né, de fazer isso e tal. O jornalista entende aquele momento e ele é desviado completamente da matéria, e a matéria de capa sai um sujeito num terno lindíssimo, num terno muito bem alinhado, dando uma baforada de um charuto, com o pé em cima de uma mesinha, né, e com uma taça de vinho na mão. E essa imagem destrói completamente, e essa imagem enviesa toda a reportagem. Vocês conseguem compreender? O que era para ser uma reportagem sobre uma relação advogados e seus clientes naturais, e que, a partir de uma imagem, de uma certa exposição, de uma certa atitude, obviamente, jornalista adora uma coisa assim, desvia completamente a matéria, e a matéria fica com um viés de vaidade, e a matéria deixa um resíduo assim, os advogados milionários que estão ganhando dinheiro com os corruptos do Brasil. Esse advogado, na revista seguinte, faz um comunicado em preto e branco, assim, dizendo: eu não fui contratado para isso, nosso escritório não é milionário, nós não praticamos essas cifras, né? Eu fui convidado para uma entrevista sobre não sei o quê, eu não aleguei isso, eu não aleguei aquilo, eu não disse isso, não sei o quê, mas estava feito estrago. Agora, raciocinem comigo, o sonho de qualquer profissional é ser capa, a maioria das pessoas de um bom profissional, é ser capa de uma revista nacional, com a potência que tem a Veja, ou de uma grande revista, né? E aí tu vira capa de uma revista nacional por um viés totalmente negativo para a tua imagem. E aí eu queria mostrar para vocês, a imagem estava correta, a imagem de um cara bem-sucedido, talvez até com os arquétipos do cara muito bem-sucedido, fumar charuto, tomar vinhos caros, né? E toda essa aura de cara classe média bem-sucedido. Só que um viés por uma única atitude, por um único desvio na entrevista, dito pelo próprio, a matéria se inverte toda e te destrói completamente a reputação. Então, aí tu tem que fazer um pedido de desculpas público, que tu não é um sanguessuga de criminosos de colarinho branco, que tu não é milionário e que tu não está te divertindo com a corrupção no Brasil. Então, eu queria dizer para vocês o quanto... eu não conheço o histórico do advogado, não sei, o quanto esse sujeito tem 30, 40 anos de histórico, talvez de dedicação, de sacrifício,
de muitas coisas que abriu mão para poder chegar naquela posição e para poder ser um escritório respeitado, buscado por alguém de muito dinheiro, e ele destrói tudo numa única entrevista. Então, acho que aqui tem um pouco das crises que a gente vive hoje, que não são só os haters, mas são as crises provocadas por nós mesmos, o que eu chamo de sabotagem, por sermos editores de nós mesmos, editores muitas vezes irresponsáveis e seduzidos por si mesmo, seduzidos por essa realidade imagética, né? Quero me ver bonito, quero ter presença digital, quero ser bem-sucedido, e isso muitas vezes vira uma grande vidraça e destrói completamente uma reputação. Que legal. Eu lembro desse caso. Eu lembro disso. Fantástico, excelente exemplo. Muito bom. Eu acho que é importante para a gente entender assim o quanto a gente anda nesse fio da navalha, porque não é só a minha autenticidade e o meu conforto de ser eu mesmo, mas ao mesmo tempo internamente é isso, né? Eu busco esse meu encaixe perfeito quando eu me sinto exatamente aquilo que eu gostaria de parecer lá fora. Mas eu também tenho que tomar um enorme cuidado, porque só isso não me garante não ser apedrejado em algum momento desses. Tá? E aí, voltando ao tema do posicionamento provocado pelo André, tem uma corrente na internet que diz o seguinte, ó, se tu não te posicionar, tu é um fraco, tu é um cara morno, tu é um cara sem graça e tu é uma marca morna. Então, as pessoas começaram a entrar numa loucura de se posicionar sobre tudo. E eu fiz um vídeo no Instagram agora há pouco tempo sobre isso, porque na gestão de imagem aqui em comunicação, eu diria para vocês assim que menos é mais, exatamente como na arquitetura, né? Menos é mais. Na dúvida, não publica. Na dúvida, na incerteza, não te expõe. Na dúvida, não te posiciona. Eu prefiro um neutro que eu conheço pouco do que um exposto que só diz bobagens o tempo todo, né? E a gente ficou nessa ânsia de que a gente tem que se posicionar sobre todas as coisas e ter opinião sobre todas. E eu tenho defendido que a gente deveria se posicionar sobre aquilo que a gente sabe falar, sobre o que a gente entende, sobre aquilo que a gente estudou e que a gente acha que possa ter fundamento, né? Então, voltando a essa nossa sociedade rasa, com uma realidade imagética, ególatra, né, que quer se ver, que quer se expor, e que isso acaba sendo muito maior do que a vida real, do que a intenção. Porque estar nas redes sociais deveria ter uma intenção, né? Não estar por estar, né? Mas deveria ter a ver com o meu projeto, com a minha imagem projetada por mim, por como eu gostaria de ser reconhecido, né? Então, a ideia de ser muito conhecido, para se construir uma marca, a gente passa por 4 etapas, tá? E são 4 etapas fundamentais, e há 50 anos a gente faz isso para as marcas. Eu preciso ser conhecido, porque a gente não compra uma marca que não conhece, ou a gente tem sérias dúvidas para colocar na cesta de compras uma marca que eu nunca vi, tá? Então, o básico da construção de imagem é conhecimento. O segundo degrau disso é diferenciação. Porque se não é diferente, eu coto por preço, eu compro por balaio. Então, eu preciso ser conhecido e eu preciso ser diferenciado. O terceiro nível dessa construção é relevância. Porque eu preciso enxergar quem é meu público e ser relevante para ele. Aí vem o conceito de posicionamento, representar alguma coisa para alguém. E o quarto nível que engloba tudo isso, a gente chama de estima de marca no branding, que é qualidade percebida, é ter em alta conta. Ou seja, uma marca conhecida, diferenciada e relevante. E que na minha escadinha do cérebro, quando eu penso no tópico, eu lembro daquela pessoa. Quando eu penso naquele assunto, me vem 3 ou 4 marcas na cabeça e eu acho que aquela é melhor. Então, todo o esforço de branding é subir nesse ranking e ocupar essa primeira posição de ter a marca em alta conta e ter a marca sinônimo, tópico daquele segmento, dominando aquele segmento. Então, acho que esse é um esforço de construção. Então, visibilidade só te ajuda para ampliar conhecimento. Mas se tu não tiver diferenciação, não trabalhar relevância, tu vai ser só visível, mas não vai representar absolutamente nada. Obrigada, Arthur. Me perdoa, senão eu fico falando o tempo todo. Me interrompa aí, pelo amor de Deus. Tá? É apenas que eu gostaria de ser consciente com o nosso tempo. Realmente, a conversa está excelente.
Já Perdão. são 6 horas. Eu não consegui te interromper, porque realmente está muito bom. Camille, eu vou passar a palavra para ti, para tu dar os teus 2 centos que tu quer dar, e aí depois tu pega a palavra de novo. Maravilha, Ana, obrigada. Eu fiquei pensando sobre isso tudo, Arthur, que tu trouxeste, e a conexão do que a gente falou antes, né, sobre gerir a si mesmo, e para isso a gente precisa se conhecer, e gerir a si mesmo envolve responsabilidade por ser quem se é, né? Então não basta eu saber quem eu sou, eu preciso me responsabilizar por isso, né? Porque senão realmente a sabotagem mais do que nunca bate na porta, porque a sedução está por aí, né? As mídias sociais seduzem, os likes seduzem, né? Os comentários, os directs, as postagens, tudo isso seduz. E se eu não tenho clareza do meu eu real, voltando ao que o Evo falou, eu caio no mundo da maravilha, né? Eu viro Alice e vou para o País das Maravilhas e viro o meu eu fictício, e aí quando eu vejo, eu estou realmente fazendo um final de uma matéria, trazendo algo que se eu parasse para pensar 2 segundos e fizesse causa-consequência, eu já não agia daquela forma, né? Então, como é importante... Mas o ego inflado vai indo. A máscara gruda, e quando vi, eu estou me apresentando como eu fictício. Então, realmente, né, mais do que ser quem se é, se responsabilizar por quem se é. E aí pode vir o cancelamento, que ele vai querer dizer alguma coisa, porque a última mensagem que eu queria deixar, como a gente estava também conversando no pré-evento, né, que o cancelamento ele fala muito mais de quem cancela do que de quem é cancelado. Né? Quando eu aponto para alguém, lembra, 3 dedos apontam de volta. Então, quando essa necessidade do cancelamento fala muito mais daqueles que precisam estar cancelando alguém, dessa sociedade que precisa estar externalizando alguma coisa não trabalhada dentro de si. É quase como uma agressividade que não foi tratada lá dentro na infância, talvez, ou enfim, e que agora ela vem à tona nessa polarização que parece realmente, né, uma discussão sem sustentação, como tu trouxeste, um superficial, eu cancelo por cancelar, eu cancelo porque talvez eu prendi dentro de mim uma agressividade e agora eu boto para fora. Então, acho que deixar essa imagem, né, quando eu aponto para alguém, 3 voltam. Então, se a gente está cancelando tanto, a gente está se machucando tanto mais. Então, muito, muito importante a gente olhar para tudo isso, né? O que essa era dos cancelamentos diz de cada um daqueles que cancelam. Porque os cancelados conseguem, tendo, claro, autoconhecimento e estratégia, revisitar a comunicação, revisitar o posicionamento, revisitar a forma como, de forma coerente, sustentar quem são para o mundo. Então, realmente fica um convite à reflexão muito, muito potente, né? E aí, aproveito para parabenizar a coragem de trazer esse tema, né? Que não seria diferente, conhecendo quem está por trás da ADR Brasil. Então, aqui já deixo a minha admiração, mais uma vez, para esse instituto tão potente, tão real, né? Que de fictício não tem nada, isso é muito potente. Obrigado, Camille. Obrigada, Camille, pelas palavras sempre muito afetuosas. E obrigada, Arthur, também, e Camille, por essas reflexões importantíssimas. Como é importante a gente refletir e teorizar em cima da nossa realidade, disso que a gente está vivendo hoje, para que a gente não apenas possa fazer sentido a respeito do que está acontecendo, mas para que a gente possa transformar constantemente, né, esses espaços, esses novos espaços pelos quais a gente está transitando. E ficou para mim assim quando o Arthur começou a falar que a gente tem uma visibilidade cada vez maior, que nós precisamos ser gestores e editores de nós mesmos. Depois a Camille começou a falar sobre o autoconhecimento e também sobre a responsabilidade. Então, como isso está andando junto, né? Então, como eu vou gerir e meditar a partir desse lugar de autoconhecimento e como isso influencia a maneira como eu me comunico com o meu público ou não me comunico, né? Então, estava pensando até num exemplo, quando tu falaste de posicionamento, Arthur, do Airbnb, que teve um caso recentemente
que vocês devem ter visto, da suruba, que teria acontecido uma suruba numa casa, né, que a pessoa alugou pelo Airbnb, teve toda uma repercussão em WhatsApp, uma troca de áudios entre a pessoa que alugou e, né, e aí todo mundo ficou esperando o Airbnb vai usar isso, vai falar, e ficou quietinho, né? Então, como a gente usa, inclusive, o silêncio, né? E como a gente não tem obrigação de se posicionar a respeito de tudo, e às vezes a gente não deve se posicionar, mas isso traz toda a comunicação, ela traz um componente assim, de uma complexidade, né? Então a gente não tem respostas prontas, a gente não tem fórmulas mágicas para usar para todos os casos, infinitos casos, né? Mas por isso que eu acho que essa reflexão ela foi realmente muito instigante, muito rica, porque nos fez pensar a respeito de todos esses assuntos. Então, agradeço, em nome do Instituto ADR Brasil, a presença de vocês aqui, a disponibilidade por virem aqui conversar com a gente sobre esse assunto e com os nossos participantes. Agradeço também enormemente as pessoas que estão nos assistindo, né? Esse webinar ele vai ficar gravado, então certamente vai ter também uma outra repercussão, né, com mais pessoas. A gente agradece a todos e gostaríamos de dizer que esse é o encerramento do nosso terceiro ciclo de webinars, mas que o nosso trabalho não acaba por aqui, que ainda temos muito trabalho e contamos com a ajuda de todos para isso, né? Vamos juntos, seguimos juntos. Muito obrigada. Tenha uma excelente semana. Para vocês, um grande Obrigado, abraço para todos aí, tá? Obrigado aí, tá? Todos. Prazer, Camille, Obrigado, prazer, Camille. Ivan. Obrigada, pessoal. Muito bom. Obrigada. Prazer. Um abraço aí, Eduardo. Valeu, obrigadão. Valeu. Nosso mestre de cerimônias aí está com problema na internet hoje, que pena. Deixa um Mas abraço vamos- para ele, meu aí, tá? Valeu. Igualmente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, obrigado.